Olá, então vamos falar agora um pouco sobre os povos xamãs nos tratamentos espirituais. Vou passar para vocês um pouco da visão, da experiência que nós tivemos, não que eu li em livros, mas realmente que foram constatados. Teve uma pessoa que nós fomos tratar, que ela viveu no período nazista, e naquela época ela era uma pessoa bem diferente. Tá? E uma das coisas que nós verificamos assim que muitas pessoas viveram na época nazista, estão encarnadas hoje, principalmente aqui na parte do sul do Brasil, ou estão espalhadas aí pelo mundo, mas a grande maioria veio aqui para o sul do Brasil. Isso é um fato que a gente tem notado. Ou essas pessoas também reencarnam em outras partes e vêm para o sul do Brasil, ou vai para a Alemanha. É uma coisa, uma conexão espiritual, que é uma coisa que eu vou falar nos próximos vídeos, tá? Sobre as civilizações. Vou até escrever aqui para me lembrar. Então, povo xamã, né? Essa pessoa ela viveu nessa época e assim nós percebemos que a misericórdia divina ela é tão grande que muitas pessoas lá no último segundo, no momento histórico ali que passou por todo aquele holocausto e toda aquela situação, muitas pessoas se redimiram com a espiritualidade e tiveram a oportunidade de reencarnar novamente. E tem alguns fatos bem interessantes que eu vou narrar para você futuramente, de pessoas que nós tratamos nessa parte e a visão espiritual, tá bom? E apareceu algumas entidades de forma indígena, muito bonita, uma coisa assim magnífica, chega até a arrepiar, e começou a passar alguns sermões para essa pessoa. Falar, ó, você tá errando nisso aqui, você está errando nisso, você está fazendo isso, corrija nisso. E a pessoa realmente ela baixou a cabeça e falou, realmente eu tô errando aqui nesses pontos, vou buscar me corrigir. E eles passaram um ensinamento muito profundo em relação à família. Porque essa pessoa, ela estava abandonando a família dela, porque, por fim, ela entrou num relacionamento e começou a abandonar a família dele. E os xamãs começaram a falar isso para ele. E falou para ele, nós somos todos da mesma família. E nós não vamos abandonar você. Então, o que eles mostraram? Eles mostraram, naquele momento ali, que essa pessoa, um amigo muito próximo a mim, ele teve uma passagem no meio desses xamãs. Esses xamãs, eles conseguiram alcançar a ascensão espiritual deles. Eles não precisam mais reencarnar na Terra. Eles são como se fossem viajantes. Eu vou falar um termo aqui. Viajantes estelares. Tá? Muitos deles não têm apenas a forma indígena, mas têm formas de extraterrestres, vamos assim dizer, entre aspas. Tá? Muitos deles têm uma sabedoria incrível, têm uma sabedoria impressionante. E eles viajam pelos planetas, viajam pelas dimensões. São seres assim que têm um conhecimento muito grande do grande espírito. E tem muitos deles que estão ainda hoje aqui na Terra, porque tem várias pessoas que estão aqui na Terra que precisam da ajuda deles para sair dessa roda, né, como se chama, roda do Sansara. Precisa do auxílio, precisa do conhecimento, precisa fazer trabalhos espirituais para conseguir superar toda essa situação aqui. Então, todo mundo que faz parte da família do grande espírito, como eles dizem, eles não abandonam, mas eles estão ali para apoiar e estão para ajudar. E teve um outro caso, uma outra pessoa também, que nós acessamos os arquivos acásticos dela, e ela era uma índia, lá na parte ali da América do Norte, Navarro, daquela tribo Navarro, e cada um ali tinha um papel dentro da tribo. E é muito interessante, porque quando você acessa o arquivo acástico, você aprende também. Então dava para sentir o cheiro do ar puro da mata, dá para sentir aquele friozinho assim da neve, da montanha. É uma coisa muito pura, é uma coisa muito viva, você voltar naquela época e sentir.
E a função dela, ela tinha uma peneira, ela ia até lá a algumas regiões ali da mata e colhia algumas frutinhas vermelhas e colocava ali dentro dessa peneira, desse recipiente. Tinha ela e mais duas mulheres. E tinha uma mulher que tinha a função de cozinhar. Ela e mais outras. Tinha os homens que tinham a função de caçar. Tinha os homens que tinham a função de buscar lenha. Tinha uns que tinham a função de proteger toda a tribo. Então eles tinham uma vivência, uma conexão tão profunda que eles sabiam que um dependia do outro. Porque se não tivesse alguém para cuidar, quem que ia cuidar? Se não tivesse alguém para caçar, como que ia trazer o alimento? Se não tivesse ali alguém para pegar as frutinhas, né? Quem que ia cobrir aquilo ali? Então é um por todos e todos por um, vamos assim dizer, né? E dentro da tribo não tinha aquela concepção de um é melhor que o outro. Todo mundo trabalha em conjunto, todo mundo é importante dentro da função da tribo, independente de qual seja. É muito interessante você sentir isso internamente dentro de você, porque quando você acessa esses arquivos acásticos, assim, você sente a situação, você sente como aquela tribo vivia naquela época. Então é algo muito profundo. E tinha, né, como se fosse um xamã ali, chefe, né? Aqui no Brasil é pajé, enfim, em cada região é um nome, né? Mas tinha ali o chefe da tribo e ele cuidava de toda a tribo. E realmente ele tinha um conhecimento, ele tinha uma sabedoria muito grande e uma capacidade de se comunicar com o plano espiritual. Então, muitas vezes, tinha alguém doente ali na tribo. Então, ele entrava em contato com o plano espiritual para verificar a origem daquela doença, para ver qual remédio solucionar. E realmente eles tinham uma capacidade de entrar com um plano espiritual muito aguçada, que eles conseguiam saber as ervas, conseguiam saber os locais que tinham aquela erva, os perigos, os cuidados, as guerras, tudo era muito consultado no plano espiritual, tinha rituais para poder passar por esse processo. E essa equipe xamã toda acompanha essa pessoa hoje. Por quê? Porque viveu na Terra junto com eles, para sempre é da família deles. Então, se você tem aí uma simpatia pelo xamanismo, provavelmente você viveu durante esse período, durante essas épocas aí, você tem uma família, você não tem só um guia, um mentor, um índio, não, um xamã, você tem uma família deles, eles andam em conjunto, eles andam em bando, eles são realmente muito amorosos, são maravilhosos, tá? E para finalizar esse vídeo, um dos tratamentos que eu achei mais impressionante ter hoje foi de uma tribo chamada Caiçara. Teve uma personalidade, uma pessoa que viveu numa época, lá na época que os portugueses estavam chegando aqui enfim, nessa parte que nós conhecemos hoje como Brasil, né? E, enfim, aconteceu várias situações ali. E teve uma pessoa que tem uma ligação muito forte com esses indígenas caiçaras. E o trabalho espiritual que eles fazem no astral é uma coisa impressionante. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. De repente ver aquele monte de índio, aquele monte de xamã com tucano, tinha serpentes, tinha animais. E eles têm um conhecimento tão profundo sobre a medicina da mata, a medicina dos animais, e eles ajudaram a fazer todo o tratamento espiritual daquela pessoa. É uma coisa assim, foi um dos tratamentos mais impressionantes que eu já vi na minha vida até hoje. O tamanho da espiritualidade desses seres. Eles podem se mostrar dessa forma indígena, mas um deles nos mostrou como é que é. É uma luz assim, ó, uma bola de luz, uma coisa muito pura, é uma coisa maravilhosa. Então, finalizamos aqui esse vídeo sobre o xamanismo, ok? Muito obrigado, até mais.